Foi ontem que eu falei pra você que o Rally tava perdendo força, não falei? Eu falei, eu avisei. O canal é pequeno, mas isso não quer dizer que o conteúdo não seja de qualidade. Vem comigo, vamos olhar gráfico. Fala meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi, para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre investimentos sempre sob a ótica da análise técnica, então vou pedir para você deixar aquele like incentivador, inscrever no canal, porque aqui eu me esforço o máximo possível para trazer para você conteúdo de qualidade que vai fazer diferença na hora de você entrar no mercado. Então, sem mais delongas, vamos começar a olhar gráfico, porque tem coisa muito interessante para a gente falar. Vem comigo. Mercado de ações hoje, a Dow Jones caiu 800 pontos, S&P 500 e Nasdaq também deslizaram para baixo, enquanto o rendimento do Tesouro Direto Americano e Bitcoin subiram. Então, paradoxal, porque o Tesouro Direto Americano é um dos investimentos mais seguros que existem. Basicamente você vai receber seu dinheiro até o capitalismo acabar. E Bitcoin é um investimento extremamente arriscado, os dois subindo. Interessante o papel de Bitcoin, a gente pode olhar isso nos gráficos mais para frente. Mas aqui a notícia trata de uma baixa nas ações nessa quarta-feira, enquanto o rendimento do Tesouro Direto Americano subiu, botando pressão nas ações, enquanto investidores começaram a ficar preocupados com o aumento da dívida americana, que não é nenhuma novidade. Os líderes republicanos começam a trabalhar nos bastidores para apresentar a reforma tributária do presidente Trump numa votação interna na Câmara dos Deputados americana. Bom, essa é a narrativa. Perceba que existe sempre uma narrativa. Ou é a reforma tributária do presidente Trump, ou a gente está falando do aumento da dívida interna americana, que não é novidade, que ela está fora de controle, porque isso não começou agora, isso já tem alguns anos. Existe um lugar onde narrativas não importam, e é para esse lugar que eu te ensino a olhar aqui nesse canal, que é análise técnica. Quando a gente olha para gráfico, não existe historinha. Os números não mentem. Vem comigo, vamos olhar. Vamos iniciar a nossa análise pelo Bitcoin. A notícia fala de Bitcoin. Acho relevante a gente começar falando sobre esse ativo. A gente teve a alta histórica aqui, nessa vela aqui. Aqui foi onde a gente teve o maior preço jamais cotado na história do ativo. E esse preço foi de 109.892 dólares por Bitcoin. Esse é o maior preço da história. Isso foi alcançado hoje. O que acontece é que isso ocorre em meio a um cenário de incerteza, o que pode começar a indicar que Bitcoin está se tornando um ativo de segurança. É óbvio que a gente precisa de mais dados para ter esse tipo de confirmação, mas eu mostro para você aqui uma análise empírica sobre o que está acontecendo com esse ativo. Essa é a primeira coisa que eu quero falar. A segunda coisa é que a gente tem um RSI, um índice relativo de força, em 77, 77,41. Lembrando que qualquer coisa acima de 70 significa que o ativo está sobrecomprado e, portanto, caro para a compra. O que acontece com o RSI é que ele varia de 0 a 100, quanto mais próximo de 0, mais sobrevendido o ativo se encontra, portanto, mais propício para uma compra bem-sucedida. Quanto mais próximo de 100 ele estiver, mais sobrecomprado ele se encontra e, portanto, propício a uma venda. No entanto, não recomendo vender Bitcoin. Historicamente, isso é um erro. Eu esperaria por um momento de entrada, um ponto de entrada mais barato, mas eu não venderia Bitcoin. Eu esperaria esse rally para saber o que fazer em seguida. Eu tampouco compraria porque eu não tenho uma grande vantagem de compra, eu não tenho muito espaço de subida de acordo com o RSI. E aqui a gente presta atenção no RSI porque a gente presta atenção na análise técnica. Vamos para o próximo gráfico. Ontem eu falei do ouro, acho relevante falar do ouro hoje também por um simples motivo. MACD prestes a cruzar acima da linha zero, que é quando mais importa e é quando é mais relevante. As duas médias móveis estão acima do zero, o zero estaria nessa linha. A gente vê que as duas médias móveis estão acima do zero. Quando houver um cruzamento, e ele, de fato, ele parece bem iminente, a gente vai ter um potencial para subida
muito maior. Lembrando que já estamos em plena subida, eu falei sobre isso no meu vídeo anterior, ontem. Se você perdeu, dá uma olhada, eu vou deixar o izinho aqui em cima para você olhar, você vai ver que eu falei que seria uma boa comprar ouro e mirei em 3.400, que vai ser mais ou menos nessa região aqui, na banda superior de Bollinger. É aqui que é o nosso objetivo. A gente muito provavelmente vai ter um ouro tocando e eu diria que até ultrapassando e fazendo movimentos de sigma, uma sigma, talvez até 2 sigmas para cima disso, porque a gente tem um cruzamento do MACD numa região que tem muito espaço para crescer. O RSI ele está em 55, não é nenhum absurdo ele chegar até 70, 75. A gente vê que a gente ficou sobrecomprado nessa região aqui que caiu em abril, no começo de abril, e a gente ficou sobrecomprado no final de abril, no dia 21 de abril também. Então a gente tem 2 regiões aqui e aqui, onde ficamos sobrecomprados e ainda tem espaço para crescer. Então 3.400 não é nenhum exagero a gente pensar que o mercado do ouro vai chegar a 3.400 dólares, tá bom? Vamos para o próximo gráfico? E esse é o motivo pelo qual eu sou advogado ferrenho da análise técnica. Olha o que acontece quando a média móvel de 200, aqui são 200 horas, eu estou no gráfico de 1 hora, então essa média móvel representa a média de movimentação do gráfico nas últimas 200 horas. Olha o que acontece quando ela é quebrada. A gente tem uma expansão significativa no gráfico. Isso acontece uma vez que a nossa linha marrom, que é a média móvel de 200 horas, é cruzada. Por isso que eu digo, a análise técnica é onde você consegue prever certos comportamentos, porque você não é o único observando essas linhas, você tem milhares de traders e algoritmos, negociadores, olhando esses níveis ao redor do mundo, com muitas ordens nessa região, e é por isso que a análise técnica funciona. Se você acredita nela ou não é relevante, porque uma quantidade suficiente de pessoas ao redor do mundo acredita, e se elas acreditam, isso passa a se tornar realidade por meio das ações dessas pessoas. Então, por isso é interessante, se você tivesse um stop loss aqui, você muito provavelmente tinha evitado essa queda vertiginosa aqui. Bom, como isso fica no gráfico diário? No gráfico diário a gente tem a mesma situação. A nossa média móvel de 200 dias, ela está entrelaçada entre outras médias móveis aqui. Talvez eu remova essa de 100 dias para a coisa ficar mais clara. E a gente tem exatamente a mesma situação. Uma movimentação muito forte na vela diária, cruzando a nossa média móvel de 200 dias, que está justo aqui. Vou voltar a repetir. Se você não sabe do que eu estou falando, se não está claro o suficiente para você, tem vídeo no canal. Eu vou deixar o izinho aqui em cima. Dá uma olhada que vale a pena. É isso, meu amigo trader. A ideia desse canal sempre é promover conteúdo de qualidade por meio da análise técnica. Você sempre vai encontrar várias narrativas para te confundirem, seja a reforma tributária do presidente Trump ou o aumento da dívida americana. Tudo é cortina de fumaça. Existe um lugar onde você não pode ser enganado, que é no gráfico. No gráfico você nunca pode ser enganado, porque não tem como mentir. O gráfico ele é o mesmo para todo mundo. Mas e você? Acredita no que eu estou falando ou acredita que essas narrativas de fato interferem em alguma coisa? Conta para mim nos comentários. Eu e meu camarada Nixon queremos saber. No mais, eu vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com alguém que você acredita que vai se beneficiar dele, e te vejo aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.